capítulo 5, itens 4 e 5, o Evangelho segundo o Espiritismo, causas atuais das aflições. Tudo bem? Podemos continuar? Todos escutam bem? Muito bom, ótimo. Então, seguindo as recomendações dos nossos benfeitores amigos, é preciso a gente estar sempre muito atento, porque não raras vezes nós reclamamos de situações que estamos vivendo ou que estamos prestes a viver e acreditamos que isso é assim um destino, a sorte do azar, do destino, não é? E os nossos benfeitores dizem para a gente que só existem duas causas de aflições em nossas vidas: as desta vida e as de outra vida, as que estão fora desta vida. E eles recomendam também para que a gente comece a pensar sobre a origem desses problemas, porque, na verdade, nós vamos encontrar, na maioria das vezes, um problema que está associado já a esta própria vida. Então, eles dizem para a gente assim que quantas vezes não somos vítimas de imprevidência, de orgulho, de ambição, que nós arruinamos por falta de ordem, perseverança, mal proceder, por não sabermos limitar os nossos desejos. Enfim, eles dizem a gente que as nossas uniões muitas vezes estão calcadas em cálculos, vaidades, e que o coração muitas vezes não tomou a menor parte sobre isso. Então eles vão elencando uma série de coisas, mostrando pra gente que a maior parte dos nossos problemas, os nossos desatinos dessa encarnação, não estão em outra vida, estão propriamente nesta. Se a gente for observar, olhar um pouquinho para trás, a gente vai ver que realmente na nossa adolescência, um pouquinho depois, né, na nossa maturidade, nós muitas vezes escorregamos em situações muito delicadas, muito difíceis. Quantas pessoas aí não ficaram envolvidas nas químicas, nas coisas que atrapalham e criam problemas para o organismo? Nós, pela nossa própria ignorância, quantas coisas nós já não sorvemos, não alimentamos, que eram prejudiciais ao nosso corpo? Hoje, graças a Deus, nós temos aí uma série de informações e muitos de nós já temos aí o poder da escolha, né? Podemos escolher entre esta ou aquela condição para nós nos alimentarmos. Mas passamos muitos anos nos alimentando com coisas impróprias, com coisas até indevidas. E até porque, no processo da evolução, devagarzinho as coisas também vão tomando novos rumos e a gente vai melhorando um pouquinho a acepção disso. Vejam, no nosso tempo, né, vamos dizer assim, nós que temos um pouquinho mais de 18 anos, não lembrávamos de pessoas com mais de 60 anos de idade. 60 anos de idade era assim o limite, não é, das forças que nós tínhamos. 50 anos, 40 anos, 45 anos já era idoso, por assim dizer, não é? E hoje a gente vê aí pessoas chegando facilmente aos 90, aos 100 anos de idade, até por conta de diversos medicamentos, de diversas coisas que nos foram favorecidas ao longo do tempo. Mas os problemas normalmente estão associados ao nosso proceder. Às vezes a gente não contém, por exemplo, a nossa ira, a nossa raiva. Muitas vezes a gente se permite, não é? Destilar um veneno, que a gente toma o veneno e quer que o outro morra. Então, muitas vezes nós estamos sujeitos a isso e esse veneno faz um efeito assim lento, demorado, e muitas vezes ele vai mostrar as suas causas, os seus efeitos anos mais tarde, que é o que normalmente acontece. Porque quando a gente está andando no caminho reto, a gente fica pensando, poxa, mas por que isso está acontecendo comigo? Eu sempre fui uma pessoa tão boa, tão maravilhosa, e isso está acontecendo comigo, né? É porque nós, muitas vezes, esquecemos as nossas curvas, os nossos caminhos tortuosos, as estradas esburacadas que nós passamos durante a vida. E aí vem depois, logicamente, as consequências. Mas ele continua dizendo para a gente que as leis humanas atingem algumas faltas, obviamente que ela não consegue atingir a todas. Nós que estamos vivendo aí uma crise legal no país, uma crise jurídica, uma crise sistemática da justiça, nós vamos percebendo que algumas pessoas saem impunes aí de coisas terríveis, mas a justiça divina conhece a todos, tem o prontuário de todos nós, e aí muitas coisas, às vezes as leis não nos atingem, e aí depois, numa próxima oportunidade, nós vamos pensar, meu Deus, mas por que isso está acontecendo? Sempre fui uma pessoa assim, assim, assada, né? E aí vai mostrando pra gente que há algumas faltas que não foram atingidas lá atrás, quando chega agora, a gente acaba tendo que se encontrar com elas novamente, não é?
ele continua dizendo assim que não existe nenhuma falta, por mais leve que seja, nenhuma infração à sua lei, que não acarrete forçosas e inevitáveis consequências. Então, mesmo as pequenas coisas, como as grandes coisas, nós teremos que resgatar, ou teremos que colher qualquer plantação que nós fizermos, não importa o tamanho da semente, não é? Então, que é importante para a gente buscar a experiência, obviamente que sim, mas que nós precisamos também estar muito atentos, porque na casa do Pai não existe injustiça, que nós precisamos estar muito atentos a isso. Se estamos vivendo hoje dias amargos, tenhamos perseverança, tenhamos paciência, não é? Porque dias melhores certamente chegarão, dias melhores certamente estarão com a gente. Então, ele vai terminando dizendo para a gente que muitas vezes a experiência da vida chega muito tarde, lá na frente, não é? Com 70, 60, 70, 80 anos, a gente olha para trás e pensa, poxa vida, se eu não tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse agido dessa forma, ou assim, se eu tivesse estudado um pouquinho mais, não é? Ou se eu tivesse me empenhado um pouquinho mais, se eu tivesse trabalhado um pouquinho mais, se eu tivesse colocado as minhas iniciativas em andamento, hoje não estaria, obviamente, vivendo essa dificuldade. Mas os benfeitores mesmo dizem assim, mesmo que a gente perca o dia, né, perca a vida, por assim dizer, nós temos ainda o sol do dia seguinte, ou seja, que nós teremos novas e renovadas oportunidades. E com essas novas e renovadas oportunidades, nós vamos poder reparar o tempo perdido. Então, a gente vai correr aí atrás do prejuízo e vamos nos recuperando e nos colocando em condições muito melhores. Por isso, é importante refletirmos sobre o que estamos vivendo, sobre o que estamos passando, para que a gente possa aproveitar já as nossas experiências dessa própria encarnação, para que a gente possa viver assim um pouco melhor.